Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou. Jesus Cristo falou, está falado. 13 horas e 5 minutos, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, o ensinamento do Filho de Deus, ou seja, de Deus através do Filho, chegando para mim e para você, amigo ouvinte. Gostaria muito de compartilhar com você uma mensagem hoje que está aqui em João capítulo número 5, o versículo de número 46, né? Versículo 46 e 47. O Filho de Deus tem algo tremendo para mim e para você aqui, amigo ouvinte. Vamos voltar no versículo 45 também. Vamos ver o que é que Jesus Cristo fala nesses 3 versículos aqui em João capítulo número 5. Levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. O programa Evangelho para Todos está no ar no sábado após o programa Viva a Vida e domingo é 1h da tarde. Você fica sendo meu convidado a estar ouvindo esse programa. Lembrando que o evangelista Ismael, que sou eu, o irmão Ismael, amigo Ismael, não sou de nenhuma instituição religiosa, não defendo nenhuma igreja. Aí você diz assim, por que você não defende nenhuma igreja? Porque dentro da igreja existem várias doutrinas. De qualquer igreja que você for participar, existe ali costumes, tradições, doutrinas, ideologias, ensinamentos que são defendidos dentro ali como regras para que seja participante dela ou regras que são impostas, né, trazidas de algum ponto da Bíblia ou não, né? E Jesus Cristo pede para que nós venhamos ser justificados diante de Deus através dele. Dele quem? De Jesus Cristo. Então, o ensinamento de Jesus Cristo é o melhor educador que existe em qualquer área de nossa vida. O problema é que toda a religião, toda a igreja, ela tem a sua fragilidade. Essa fragilidade da igreja, instituição, ela tem uma fragilidade material, que é a competitividade que ela tem com outras igrejas, ou quando ela é sobrecarregada de regras e normas dentro do mundo que nós vivemos, e quando ela se sobrecarrega, o que acontece? Ela ou se corrompe ou ela sobrecarrega a gente, eu e você, aquele que está ali frequentando ela. Isso é um efeito dominó, isso é muito real em todo ponto. Agora Deus sabendo disto, isso é bem claro no próprio Evangelho, se você for analisar, você vai ver que Jesus Cristo, ele se confronta com vários líderes de igreja, de templo, de sinagogas, até alguns ele entra dentro do templo, dentro das sinagogas, para confrontar com esses líderes. E quando a gente fala assim hoje, eu não vou fazer parte de nenhuma igreja, o problema não é aí você ir numa igreja de doutrinas erradas, o problema é a religião que nós já temos dentro de nós ou no ambiente nosso. Aquilo que nós ouvimos, escutamos, aquilo que nós priorizamos como dominador da nossa vida, do nosso tempo de vida,
É ali que está nosso Senhor. É ali que é a minha religião, é ali que é a sua religião, segundo o próprio Evangelho. O próprio ensinamento de Jesus Cristo mostra claramente isso. Sois servos daquele ao qual vós obedeceis. Ou seja, eu e você somos servos de um Senhor todos os dias. Todos os dias eu e você somos servos de um Senhor. Que pode ser Deus, que pode também não ser Deus. Essa é a verdade. Vamos para a mensagem de hoje. Está aqui em versículo de número 45, 46 e 47 de João capítulo 5. Assim está escrito, também assim diz o Filho de Deus: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja seu sangue que por nós ali ele verteu. Amigo ouvinte, Jesus Cristo fala em João 8:32, ele fala assim: conheça a verdade e a verdade ela vos libertará. A verdade é dura, é difícil. A verdade não é boa, não. Ela é boa no efeito dela em relação às áreas de nossa vida, mas ela entra num confronto dentro de nós enorme. Eu, como ontem comentei, eu sou filho, sou órfão de pai e mãe. E antes do meu pai e minha mãe se conhecerem e terem 3 filhos, incluindo eu, mais 2, eles tiveram famílias. Isso, minha mãe teve família antes de conhecer meu pai. E meu pai também. E eu não conheci nenhum dos dois, foi adotado por uma outra família. Então, para fazer análise das coisas que acontecem em volta de mim, não é muito difícil. É só pensar um pouquinho, analisar o Evangelho e já logo percebe as coisas certas ou erradas. E nesse ponto que fico, bem na encruzilhada de situações, né? Famílias do primeiro casamento da minha mãe, o primeiro casamento do meu pai, família biológica em todos os sentidos, e família que me adotou. Isso sem contar amigos, vizinhos, conhecidos, né? Que pode também servir como educadores nossos naquilo que fizeram de errado para nós não seguirmos, naquilo que fizeram de certo para nós seguirmos de bom. E aqui nessa passagem eu acho muito interessante, porque todas essas vidas que eu citei para você aqui, não estou citando a sua, estou citando só da minha parte, nem da parte da minha esposa, não estou citando só da minha. Eu achei interessante que todos eles tinham religião, todos eles frequentavam uma igreja, defendiam o nome de Deus, e alguns defendiam até o nome de Jesus. Acho interessante, sabe? Não sei na crença, porque a crença, quem sabe, é só Deus, né? Como que Deus... Eu não conheço o coração de ninguém, eu não faço ideia que a pessoa crê ou que não crê. Não é porque ela está falando, não sei se você convive com a pessoa. Todos os dias convivendo com a pessoa, é natural que nela, né, vai surgir nela o que naturalmente ela é. Você convivendo comigo ali todos os dias, o que é predominante em mim vai se manifestar, assim como em você também. Então você só conhece uma pessoa, você tem que conviver todo dia com ela. Do contrário, não deve nem julgar mesmo, como o próprio Jesus Cristo fala. Mas Jesus Cristo fala assim: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Ou seja, Jesus Cristo fala assim: não fique preocupado de que eu vou acusar você, Ismael, diante de Deus, não.
Ou seja, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Desde o ventre de nossa mãe é vendido para nós, antes de você nascer, já é vendido para você falsas esperanças. É feito para mim e para você falsas promessas. E nós vivemos no decorrer de todos esses anos com essas falsas esperanças, com essas falsas promessas. Porque fora, segundo o Novo Testamento, tem uma passagem que o apóstolo diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas espera aí, o apóstolo dizendo nos resgatou, se incluindo como uma pessoa que também precisava do resgate. É claro, o apóstolo era um homem. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Claro que ele também precisava. Mas como ele sendo um apóstolo, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. E que maldição da lei é esta? Mas se você e eu temos em nós crenças ou práticas que nós defendemos como certas, e se ela for errada, então quer dizer que eu não faço parte do resgate dele. Então estamos amaldiçoados. Aí você para pensar, analisa bem o mundo em volta de você, e você vai ver assim, ó, pessoas com grandes condições de terem às vezes 5 filhos ou mais, condições financeiras ou até mesmo intelectuais, pessoas que com certeza, ao ver o filho com problema, vão levar o filho diretamente no especialista, outros que não têm esse conhecimento e nem essa crença, essa qualidade de educação para chegar a levar. Nós vemos várias pessoas com condições financeiras boas, porém não conseguem ter filhos. Nós vemos várias pessoas sem condição nenhuma financeiramente, ou até mesmo, como eu disse, emocionalmente, psicologicamente, não preparados, como vários. Eu vi situações e vejo situações desde que eu era criancinha, pessoas muito trabalhadoras, levantavam de madrugada, não tem como bater neles. Eu conheci pessoas que não tinha como você bater neles em termos de trabalho. Eram pessoas muito esforçadas, pessoas que davam o que você fosse fazer, perdia para eles. Eu me lembro muito bem, tentei até competir com alguns amigos ali, braçal, né, no trabalho braçal da roça ali. Tentei, não dá, não tinha como ganhar deles. E até hoje estão na miséria. Vi pessoas muito honestas, também abençoadas, de pessoas que eram desonestas, que também eram abençoados, no sentido, na verdade, nenhum dos dois é abençoado. Por quê? Porque algum tipo de ponto ele é amaldiçoado, incluindo eu. É aí que está o problema. É aí que eu tenho que olhar com mais seriedade, com mais atenção para o que Jesus Cristo está falando. Por quê? Por causa que nascer, permanecer vivo, morrer, é totalmente domínio oculto. Está na mão do sobrenatural. Você deve conhecer pessoas assim. De repente eu e você, às vezes, já fomos assim. Que nós vivemos se escondendo para que nós não venhamos ser descobertos. É como viver endividado e apresentar para a pessoa um carro novo. A pessoa olha e fala: nossa, que vida maravilhosa que a pessoa tem. Vive uma desgraça total, mas há essa necessidade de apresentar para os outros que está bem. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para você que a passagem que Jesus Cristo fala, que me deixa encucado. Eu paro assim para analisar e falar: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Porque aqui nessa passagem ele fala assim, ó, vamos analisar de novo, versículo 45. Não cuideis que vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, a quem vós esperais. Ou seja, Deus,
Ele só justifica o homem em Jesus Cristo. E não tem a ver com religião evangélica, que aquilo lá é evangélico ou não. Tem a ver com o Filho de Deus ou não, essa é a verdade. Só que às vezes a gente tem medo de defender o nome de Jesus, porque para alguém achar que a gente é crente de uma igreja de crente ou evangélica. Não. O próprio Jesus Cristo fala assim: aquele que me reconhecer diante dos homens, eu vou reconhecer ele diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Veja o quanto nós temos muitas orientações, orientadores espirituais ou religiosos que podem de repente ter prendido eu e você a um tipo de poder sobrenatural que não desamarra a minha e a sua vida. E esta é uma verdade. E como que eu descubro isso? Segundo o próprio Jesus Cristo, só existe 3 educadores. Ele fala, um é o Pai, Deus. Ele fala assim: está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Outro é ele. Ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. E o outro é o Espírito Santo. Ele fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então veja bem, se não foi o Pai, não foi o Filho, e não foi o Espírito Santo que ensinou isto, e se há uma discordância naquilo que eu tenho comigo, seja na prática, na crença, na atitude. Quando eu digo atitude, eu não falo do teu erro, não. Eu não estou falando do teu erro, teu pecado, não. Que você é pecador, eu sou, isso aí não é segredo nenhum para ninguém, que dirá para Deus. A questão aqui é de ser verdade algo ou não. Como ontem eu conversava com um amigo, mostrei algo azul para ele, falei assim para ele: se eu disser isso aqui, que é azul, se eu disser para você que é verde, você vai dizer o que para mim? Vai dizer que eu estou errado, você vai dizer que estou mentindo. Não, eu estou vendo, não é verde, é azul. Muito bem. Isto me condena diante de Deus ou não? Não. Mas se eu disser que Jesus Cristo falou isto, que Deus falou isto, o Espírito Santo falou isso, e ele não falou, se eu disser que esse ensino é de Deus, que essa orientação é de Deus, que essa prática é de Deus e não for, é isso que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo assim: não cuideis que vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, a quem vós espereis. Ou seja, a própria lei, o próprio Antigo Testamento, ele já me condena. Uma vez que eu ignoro o que Jesus Cristo falou, e ele já está condenado, como ele fala em João capítulo 3 lá. E ao inferno eu não posso de maneira alguma dizer isso para você. Por quê? Por causa que ao inferno é por crença, é por crer, é algo particular. Agora, aqui na terra, pode ter certeza que você será condenado. Aqui na terra, seremos amaldiçoados fora de Jesus Cristo. Não é que nós seremos, nós já somos sem Ele. É por isso que Ele veio aqui na terra e morreu na cruz. Mas você não morreu, não. Ele trouxe um punhado de ensinamentos, passou por um processo aqui de judiação, de humilhação. E você sabia que todo esse processo de Jesus Cristo ter passado aqui na terra, e mais interessante que quem os crucificou, quem condenou, decidiu condenar Jesus Cristo e crucificou Jesus Cristo, são os dominantes deste mundo que nós vivemos. Para você ver que o próprio Jesus Cristo falou que Satanás é o príncipe deste mundo. Ele falou isso. Então, só para você ter uma ideia, o quanto era sério essa passagem de Jesus Cristo pela terra. E o quanto foi sério. Por quê? Porque quem crucificou Jesus Cristo são nossos educadores. Foi eles que mataram o Filho de Deus. E hoje ainda são os que matam Jesus Cristo hoje dentro de você e de mim. São eles que trazem ensinamentos para mim e para você, que deixam você e eu amaldiçoado, fora da graça de Deus, fora do amor de Deus. Volta para você ver. Você deve ter orado um punhado de vezes, ter feito um punhado de coisas que muitos mandaram você fazer. E até hoje você não se livrou dessa maldição.
E eu não tô falando de você, não. Eu falo até de mim. E posso provar que é verdade. Ou seja, veja o quanto Jesus Cristo tinha razão quando ele falou em João 8,32. Procure, Ismael, a verdade. Ela vai te libertar. João, Antônio, Maria, você que está me ouvindo, conheça a verdade. Como que eu faço? Como é que você faz quando você quer pesquisar alguma coisa? Você vai lá no YouTube, no Google, aonde tem uma fonte que você confia, vai lá, não é? Analisar a verdade. Deixa eu ver com Jesus Cristo aqui, deixa eu ver com ele como é que funciona, como é que é, se é isso mesmo ou não. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre,
Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.